Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos ajustando aqui. Aí. Oi, alô? Deixa eu virar minha câmera. Deixa eu ligar o som de novo aqui. Só. Agora estou com fones. Tudo Tá me ouvindo? certo? Tudo certo. Consegui, Ótimo. em vez de aceitar a solicitação, consegui sair do Instagram. Mas já voltei. Faz parte. A tecnologia sempre é um desafio. Aham. Ai, ai. Então tá. O pessoal tá chegando, tá acenando, dando um oi, boa noite. Olha aí a Cris. Duane também entrou. Oi, Duane. Eu não tô conseguindo ver o chat porque acho que só você que vê. Daí, oi pra quem eu não tô vendo aí também, tá? Que tá chegando. Então tá, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, mas acredito que a gente já possa começar a introduzir, né? Então, boa noite a todos que estão presentes, né? E ao pessoal que vai acompanhar depois. Muita gente pediu para eu salvar essa live porque ficou muito curioso sobre o nosso tema, né? Então, queria me apresentar, né? Alguns já me conhecem, outras pessoas ainda não. Mas meu nome é Lauren Pairé, eu sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates e de Yoga, tá? Tenho traçado a minha vida entre a reabilitação física e a reabilitação também no quesito mais espiritual, né? Então, eu sou terapeuta holística também. E na noite de hoje a gente vai dar o início, né, a um projeto que eu e o professor Thomas já faz um tempinho que a gente vem conversando, né? E o nome desse projeto Uhum. é Cultivando Raízes, tá? Então, a gente vai abordar conhecimento sobre o Hatha Yoga, né, que é o método que a gente utiliza, né? Que é o método que eu aprendi com ele, né? E a partir disso, quais conhecimentos a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, por favor, né, senhor Thomas, fale um pouco Uhum. da sua formação, né? Se apresente pra gente. Pode ser. A Lori falou pouco dela, ela conhece muito mais coisa do que ela falou ali, tá? Um dia vocês escrevem para ela e perguntem, tá? Essa parte holística é bem ampla dela, tá? É Então, gigante. eu sou. É gigante mesmo, tá? Então, eu sou o Thomas, né? Thomas Broikman, para quem não me conhece, está conhecendo hoje. Tá? Eu estou no yoga já há um bom tempo aí, tá? Mas eu comecei minha carreira, na verdade, como matemático, né? Talvez poucas pessoas sabem, alguns, né? A minha ideia era viver uma vida acadêmica, né, como matemático, pesquisador, mas, como diz Deus escreve certo por linhas tortas, né, a famosa frase, funciona bem, fui por outros caminhos, né, comecei no yoga em 2011, né, daí fui indo, fiz uma especialização em yoga, lá em Curitiba, especialização em psicologia corporal, duas coisas que eu gosto de utilizar juntas aí bastante, né, e mais recentemente uma formação em yoga fundamentado na neurociência, né, que é um assunto para muitas lives, né? Espero que essa seja a primeira de muitas, né? Que vão surgir aí. E com certeza serão, com certeza serão. Ah, então eu vou complementar a minha apresentação. O pessoal geralmente me procura muito para questão de dor. Ai, Lauren, eu preciso de reabilitação, eu preciso de uma massagem, mas alguns anos para cá eu percebi que me faltava alguma coisa para complementar essa questão física, né? Da massagem, do pilates. E aí o reiki apareceu na minha vida, né, para complementar o que eu já conhecia, né, e o que eu achava interessante trazer para as pessoas, né, um conhecimento diferente. E a partir do reiki eu fui buscando. Busquei barra de axis, busquei outras terapias energéticas que é o que me acompanha, é a minha base, né?
E surgiu um momento que eu quis entrelaçar o físico com o mental, espiritual. E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de yoga, né, com o professor Thomas, aqui em Santa Maria, né. O professor Thomas mora em Erechim, tá? Para vocês saberem, para ter uma noção. Não, é Passo Fundo. Carazinho. É um Eu antes sempre ainda. É, troco, é, tá? É é próximo que de o Passo ônibus, Fundo, tá? é que o ônibus acho que vai até Erechim, sabe? Daí você colocou no fim da linha do ônibus. Então eu pude alcançar o meu objetivo de cruzar o físico com o mental e o espiritual através do Hatha Yoga, tá? Então acho que agora ficou um pouquinho mais redondinho a apresentação. Ainda faltou uma Então, coisa que a Laura não, que ela não falou sobre ela ainda, né? Que tem um trabalho maravilhoso sobre envelhecimento, né? Que é uma assim, das coisas que dá para falar um dia aqui em uma live aí também bem interessante. com certeza, com certeza. Então conta pra gente qual o objetivo e a importância desse nosso projeto Cultivando Raízes. Tá? Como a Laura falou no começo, a gente já está um tempinho falando, né? Conversando sobre ideias e coisa de projetos juntos, né? Inclusive formação em yoga 2025. Tá? Sim, spoiler. Né? Começou a surgir um projeto de fazer algumas lives em conjunto, né? É, a Laura foi uma aluna minha, né? Que ela comentou. Aquelas alunas que viram colegas, que viram amigas, né? E vão ficando, a gente vai fazendo projetos juntos, né? E a ideia surgiu, né, das lives, bacana, daí aquela questão, né, que acho que muita gente tem a dificuldade, e o nome, né, qual o nome que representa aquilo que a gente quer passar, né. Aí surgiu o nome Raízes no começo, né, que é a ideia de raiz é aquilo que está para baixo, né, que tá que a gente não vê tanto, que é o profundo, né, que é o que sustenta toda a questão dos frutos e das flores, né. Então a gente quer muito colher os frutos das coisas, mas não faz o quê? Cultiva raízes, né? Aí meio que surgiu o nome nessa ideia, né? Cultivar raízes, buscar os fundamentos, buscar a história, né? As raízes também estão na história, né? Daí, seja do yoga, seja de outras coisas que a gente vai abordar talvez aqui também, né? Mas eu acho que essa que é a ideia principal, né? Cultivar as raízes das coisas, né? As nossas raízes também, nossa história, que é importante saber, né? E pode falar um pouco mais também desse projeto, o que você está achando aí, né? Mas eu tô adorando isso aí. O nome para nós diz muito, né? E por Uhum. isso que a gente está explicando, né? Porque a gente está vivendo um mundo muito superficial, superficial em conhecimento, superficial nas relações, superficial em muitos âmbitos da nossa vida, né? E eu acredito que vocês concordam com isso, né? E como a gente trabalha com técnicas que fazem a gente ultrapassar, né, alguns desafios, é importante a gente ter um embasamento bem, algo que realmente faça sentido, né, e que tenha um histórico, né. Então a gente não busca, não tira da nossa mente, né, a gente procura em bases, né, do yoga, né, no histórico do yoga, para poder, sim, as pessoas acham que é só chegar e dar uma aula de yoga, né, mas tem muita pesquisa, tem muito raciocínio também para poder dar uma aula de yoga, não é tão simples. A gente estuda sobre numerologia, sobre como funciona a respiração para poder passar uma aula de pranayama. Então não é tão simples, né? Não é superficial. A gente precisa aprofundar, estudar para poder passar esse conhecimento que a gente tem, né? Então, o objetivo é passar um pouco que a gente sabe, né? Que todos os dias a gente está aprendendo um pouquinho mais, para daí, né? Vocês utilizarem na rotina de vocês. Acredito que é isso que me move agora, de poder auxiliar, né? Poder passar um pouquinho que eu sei. Uhum. Pouco E, bastante, você sabe, né? ah, né, ainda estou engatinhando. Ainda estou engatinhando. Então, para a gente poder explicar, né, sobre o Hatha Yoga, o que o senhor me conta, assim, o que o Hatha Yoga
mudou a tua vida? Qual foi a importância? Quais foram os benefícios, né? Como aluno, como professor, na construção da tua vida? Conta um pouquinho da tua experiência pessoal. Tá. Eu vou fazer então um sobrevoo histórico, assim, rápido, sobre a minha trajetória no yoga, bem rápido mesmo. Tá? Aí surge mais onde entrou o Hatha Yoga e surge também a aprofundar um pouco mais na questão do cultivando raízes, tá? Do nome. Tá? Eu comecei no yoga lá em 2008, meu primeiro contato real com o yoga, né? Com algum tipo de yoga. Tá? Antes eu acho que era que nem a maioria, né? Eu olhava por aí, via o pessoal fazendo e passava reto, né? Em 2008 eu conheci o yoga dentro de uma arte marcial. Tá? Existe uma modalidade de yoga chamado yoga japonês que se ensina alguns elementos dele dentro de uma arte marcial que se chama Aikido. Tá? Que eu sou professor também. Tá? Ali, digamos, era poucos elementos, mas uma semente foi plantada, né? Aí vem de novo a questão de cultivar essa semente, né? Cultivar essas raízes, né? Porque aquela pulga ficou atrás da orelha, como a gente diz, né? Tipo, tá, mas esse yoga é yoga, eu sei que o yoga é indiano, o que tem a ver o yoga japonês? Ficou aquela coisa, né? Mas meu objetivo é arte marcial e seguimos a vida, né? 2011 eu fui introduzido pelo universo, o universo me introduziu no yoga, né? Indiano daí, né? E eu comecei como aluno de Kundalini Yoga e Hatha Yoga. Tá? Fiquei mais muitos anos dentro do Kundalini Yoga, porque a estrutura das práticas era mais compatível com a minha estrutura dentro do Ayurveda. Tá? Então eu segui mais nessa linha, que é bem mais movimento que era adequado para mim, tá? Do que o Hatha Yoga, que seria o Asana. Tá? Fiquei bons anos nisso, mais para frente eu resolvi fazer uma formação, né? Porque ser aluno já não dava mais, eu tenho uma natureza de ensino, né? Quero aprender até o ponto de ensinar, então eu fui ser a família de professores, a vida, então, né? Vontade de ensinar sempre. Aí eu fiz uma especialização em yoga, tá? Na pós-graduação, lá em Curitiba, na Faculdade Integrada Espírita, tá? Que infelizmente fechou, né? Faz uns anos atrás, mas era um curso regulamentado, tudo. E ali eu conheci um universo muito grande do yoga, tá? Mas muito grande mesmo, que não me era apresentado nas aulas. Tá? Inclusive, eu conheci textos mais originais do Hatha Yoga que eu não conhecia antes. Tá? E ali começou a surgir, eu percebi uma coisa que era uma grande lacuna na história, não na história do yoga, porque a história não tem lacunas, né? Mas no que é apresentado da história do yoga. Tá? Que é quando você estuda o Hatha Yoga, o tradicional, né, que me encantou, por isso que daí eu fiquei, opa, Hatha Yoga é muito legal sim, tá? E versus o Hatha Yoga moderno, tá? Que é as bases dele são diferentes, tá? Então, hoje eu pratico os dois, né, mas o Hatha Yoga que me encantou ali, daí eu disse, putz, Hatha Yoga, cara, é muito sensacional também, foi o Hatha Yoga o tradicional, que ele fala cuja base é o pranayama, é a respiração, tá? E tem muitos ensinamentos ali, que esses ensinamentos começaram a fazer diferença na minha vida. Tá? Tem ensinamentos da outra live também, né? São, quais são os grandes obstáculos que você enfrenta na sua vida. Tá? Tem um certo número de obstáculos que você enfrenta na vida. Tá? Tem várias sugestões nas questões alimentares, né? Recomendações de buscar o Ayurveda. Tá? Então, esse começo desses ensinamentos do Hatha Yoga, né, foram um começo de um outro processo para mim, por exemplo, que foi o meu emagrecimento. Né? Esses ensinamentos me ajudaram a ter base para emagrecer, por exemplo, eu emagreci 38 quilos nesse processo. Tá? Então, com esses ensinamentos que vieram desse Hatha Yoga que eu não conhecia, sabe? Então, daí hoje eu pratico meio que tudo, assim, né, de yoga, gosto de todas, mas a parte dos ensinamentos eu tenho um carinho muito grande do Hatha Yoga. Tá? E tem essa lacuna, um dia a gente pode até conversar já na quinta live que a gente for fazer, já tem assunto para várias, né? Que essa lacuna surge no processo do domínio britânico na Índia, né? E
teve uma grande transformação que foi absolutamente necessária quando você estuda história, né, para a sobrevivência da Índia como nação e como povo forte, né, que é a mudança do Hatha Yoga dos ensinamentos e do pranayama e da meditação para um Hatha Yoga de asana postural. Tá? Uhum. Então, isso faz parte do Explica para cultivando nós o raízes também. que é o asana, porque a gente está falando termos que talvez o pessoal não saiba o Ok. que é. Asana. Asana é o que a gente conhece como postura. Tá? São aquelas posturas que você enxerga as pessoas fazendo, né? De várias formas, tanto sentado quanto em pé, né? Seja em movimento, seja parado, né? São as posturas, né? Pranayama seria o processo de respiração dentro do yoga. Tá? Então houve essa transição, né? Do Hatha Yoga de respiração e meditação para um Hatha Yoga físico e postural, absolutamente necessário quando a gente estuda história, né? Hoje eu gosto dos dois. Tá? Os dois são importantes para mim, tá? Não abandonei os outros também, mas esses eu tenho um carinho, mas eu tenho um carinho muito grande pelos ensinamentos também, tá? Eu aprendi que me eram desconhecidos aí. Muito E é o que bom. mexe com a cabeça da gente no dia a dia, né? É, a minha experiência, assim, quando eu comecei o curso, eu tinha uma visão do yoga, né? Que por isso que eu pedi para explicar o que que era asana, né? A gente sempre vê imagens muito desafiadoras, né? De ponta cabeça, ou fazendo posturas, né, que exigem muito equilíbrio, né? Então, é algo que algumas pessoas se espantam assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? E o professor Thomas, quando eu comecei o curso, ele trouxe de forma mais leve, simples, que a gente pode sim construir a postura e não é somente isso que existe dentro do yoga. Então, tu pode fazer uma meditação, tu pode fazer um exercício de pranayama, tu pode fazer outras, né? Tem outras categorias dentro do Hatha Yoga, podemos dizer assim, né? E isso me motivou porque na época eu estava muito parada em questão de atividade física, né? E um pouco cabisbaixo em relação ao meu corpo também, né? E achava que eu teria limitações de fazer, né, aquelas posturas, né? Então, ao longo do curso, eu fui descobrindo que vai muito além de você ficar naquela posição concentrado tantos segundos, tantos minutos, né? Tem um exercício mental durante isso. Tem um exercício de contração muscular. A tua respiração tem que estar adequada, senão tu não consegue fazer. Então, fora que mexe muito com o nosso emocional, né? E para mim, como eu trabalho com pessoas idosas, trabalho com pessoas adultos jovens, a gente percebe muito essa questão da ansiedade, da depressão, né? Ou simplesmente momentos, né, que a gente passa na vida, momentos de estresse, né? E que o yoga também ajuda. Então, como pessoa, né, como experiência pessoal, para mim foi ótimo, assim. Eu pude trabalhar a questão da minha ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Tem pessoas que acham que eu não sou ansiosa, mas a gente estuda bastante para tentar manter o centro. Todo mundo tem um grau de ansiedade, né? Ou por ficar nervoso numa situação X. Ah, eu tenho uma apresentação extremamente importante, né? Gera um sentimento, gera uma contração muscular, gera uma tensão muscular, que às vezes aparece também, né? Então, eu acho que o Hatha Yoga, na minha vida, fez mudar muito a visão, como eu enxergo as coisas. É desafiador, mas se eu tenho condição de vencer isso, eu consigo doutrinar minha mente em relação a isso. Então, eu acredito que foi um marco para mim, além de me descobrir como instrutora, né? Que eu também achava que não era capaz. Chegou na metade do curso, eu disse, eu não vou conseguir, não. Mesmo sendo instrutora de Pilates, tá? Mas a gente se questiona também, né? Então, acredito que para mim a virada de chave foi essa, poder confiar em mim, né? E
poder transmitir o pouco que eu sei, porque a gente ainda sabe pouco, a gente está em construção sempre, para aquela pessoa que está vindo buscar algo daquela sessão, né? Então, as minhas alunas aqui que estão chegando sabem, né, que dentro das aulas que a gente está fazendo alguma postura dos asanas, eu também faço a questão da yoga terapia, né? Que o professor Thomas que me ensinou também, né? Então a gente trabalha essa questão do emocional também, tá? Então, pra gente, a gente já explicou o que que é o Hatha Yoga, o que que é Pranayama, o que que é Asana, né? Falamos da nossa experiência em relação a isso. Então, o tema de hoje vai ser Pranayama, tá? E a gente vai ter um momento bem especial no final da live que vai ser praticar o Pranayama, tá? Então, a gente não vai ficar só no conhecimento, né? Só no conceito, né? Então, eu acho que vocês vão gostar. Porém, professor Thomas, eu preciso que o senhor me explique. O Pranayama, o senhor já explicou o que que é. Mas em relação à respiração, sol, lua, a gente Uhum, respira pela boca, pelas narinas, narina direita, narina esquerda, como é que uhum. funciona isso? Tá. Então, pranayama, né, a gente entende como respiração, né? Mas a palavra mesmo, ela vem de prana e yama, né? E Uhum, seria prana seria o prana, né? Energia, vitalidade, né? Com vários nomes, várias, né? Os ki, os chi, chinês, japonês aí lidam muito com isso, né? A acupuntura que a Lauren faz é o mesmo prana que envolve com outro nome, né? E yama significa regulação, né? Tanto regulação quanto expansão. Então, o grande objetivo de pranayama seria regular essa, esse, esse nosso corpo de prana, tá? A nossa vitalidade, e expandir essa vitalidade. Tá? Depois existem os mudras, que é para redirecionar isso, mas isso fica uma outra live. Tá? Vamos falar de pranayama. Tá? E isso é uma coisa que vem desde antes do yoga ser yoga. Tá? Então isso é uma coisa bem interessante. Tá? O yoga surge mesmo como, oficialmente, digamos, como metodologia ali pelo ano 100 antes da Era Comum, 200 antes da Era Comum. Tá? Mas muito antes disso, lá pelos anos 3000 antes da Era Comum, já sabem-se de grupos que praticavam respiração em pranayama com esse fim. Tá? Então é uma coisa muito, muito, muito antiga isso aí. Tá? E essas técnicas que eles praticavam, chega até hoje muita coisa inalterada ainda. Tá? uhum, Uma das coisas que esse povo falava, né, que tem alguns textos que falam também, mas assim, nós não somos apenas o corpo físico, né? Então nós temos um corpo físico, né, grosseiro, nós temos um outro corpo mais sutil, que é esse corpo de vitalidade, tá? Imagina que o nosso corpo físico tem os órgãos, tem as veias, tem os tubos, né, que chama, os nadis, os tubos, né? Os órgãos concentram mais sangue, nós temos as nossas veias, né? Pense que nós temos um corpo similar, um pouquinho mais, que a gente não enxerga tanto assim, algumas pessoas enxergam, né, mas a maioria não enxerga, né? Que também contém veias, que seriam chamados os nadis ou os meridianos aí na medicina chinesa, né? E tem os órgãos também, que seriam os chakras. Tá? Então nós temos esse corpo mais sutil, que é o corpo de prana, que é onde atua com pranayama. Então esse corpo se conecta ao físico, mas ele se conecta a um outro corpo também, que é chamado de o corpo mental. Tá? É o corpo que percebe o mundo e interpreta o mundo na nossa cabeça. Tá? Depois tem outro ainda, que é o corpo de controle, que é quem comanda todas essas coisas, né? Então, quando eu consigo focar a atenção para cá, focar a atenção para lá, né? Deixar que aquele sentido, né, da visão, fecha o olho para não ver, abre o olho para ver, né? Corpo de controle, depois corpo de bem-aventurança. Tá? Então, só para dizer, pranayama ele atua no nosso corpo de vitalidade, que liga o corpo físico ao corpo da percepção e interpretação do mundo. Então, se esse corpo está fraco, né, se eu não treino pranayama, né, interfere tanto no meu corpo quanto na minha percepção do mundo, interpretação do mundo. Tá? O que os antigos falavam desses canais, né, de energia dentro do nosso corpo? Tá?
que existem muitos e muitos e muitos e muitos, mil, tá? Mas os mais atuais, os textos mais atuais falam em 3 especificamente, tá? Que se conecta a narina direita, narina esquerda, tá? Eles se cruzam, né, nos chakras, coincidentemente, então, né, cruza aqui, vai se cruzando até a base da coluna. Tá? E na base da coluna tem outro que passa pela coluna e sobe até aqui em cima. Então, esses 3 seriam princípios mais importantes, né, de todos. Tem ali uns 20 e poucos importantes, mas esses seriam os 3 principais para a gente agora. Tá? E qual era a simbologia que eles usavam? Tá? Narina direita, quando você fecha a narina esquerda e usa só a direita, né, você está acessando uma energia solar. Tá? Seria a Pingala, energia do Sol. Tá? Então você está Sol, né, vitalidade, você está aquecendo o teu corpo, você está movendo para fazer alguma coisa. Né? Quando nós estamos, como o yoga fala, naqueles estados depressivos, estados para baixo, né? Quando acorda de manhã meio letárgico, né? Fecha a narina esquerda, respira pela direita algumas vezes, forte. Não precisa ter nenhuma técnica específica, só fecha, tá? Tá? Uns 3 minutinhos fazendo isso, ativa esse sol e a vitalidade. Tá? Ao contrário, né? Fechou a narina direita, respirou pela esquerda, eles diziam, você acessa um canal chamado Ida, né? Que é um canal lunar. Tá? Então esse canal lunar, tá? Ele resfria, tá? Ele desacelera. Tá? Ou seja, você está em um momento de aceleração no dia, está precisando parar alguma coisa, fecha a narina direita, tá? E respira forte algumas vezes pela esquerda. Não precisa ter técnica nenhuma, só isso. Pelo nariz só, né? Uhum. Uns 3 minutinhos ali já vai ativar a energia da lua por esse canal e você vai acalmar, resfriar, tá? A pressão está muito alta, ali na esquerda resfria, Uhum. tá? Esses seriam os princípios mais importantes no pranayama, tá? Daí não sei se você quer comentar agora, Laura, com a gente, que isso tem uma relação também, tá? Com relação a sistema nervoso. Antigamente eles não tinham, talvez, esse nome, sistema nervoso, mas eles sabiam que a narina direita ativava, né, para ação, e a narina esquerda para o relaxamento. Tá? Isso tem a ver com o sistema nervoso. Tá? A Laura pode conversar melhor sobre isso com a gente. Então, E ela vamos gosta, ó, para a alegria. ciência. Eu vi que tem alguns colegas que estão aqui presentes e o que mais a gente ouviu na faculdade foi sobre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Ah, Laura, e o que que o sistema nervoso simpático, como ele funciona, né? A gente falou sobre a questão da energia solar e energia lunar, né? Em questão da energia solar, então, comparado ao sistema nervoso simpático, o sistema nervoso simpático é quando tu está com medo de alguma coisa, tu precisa fugir. Apareceu um leão, apareceu alguma coisa que te gerou um desespero, né? E fez tu fugir daquela situação, tá? Então a gente chama de sistema de luta ou fuga, tá? Então quando algo te desperta e faz acelerar, né? Faz tu fugir daquela situação, quem está sendo ativado é o sistema nervoso simpático, tá? Então entra o amiguinho chamado noradrenalina, tá? Que também a gente já ouviu falar em algum momento da vida. Faz a gente ficar mais ofegante, elevar a frequência cardíaca, elevar a frequência respiratória, tá? Então, só para vocês terem noção que esse sistema é ativado para a gente ter uma resposta rápida, tá? Já o sistema nervoso parasimpático é o inverso disso. É também conhecido como um sistema de relaxamento e de digestão, tá? Onde a gente fica mais lento, por exemplo, pós-almoço, né? Que dá sempre aquele sono. A gente fala que baixa o sensório, né? Na verdade
sistema nervoso parasimpático ele está agindo para que o nosso corpo possa fazer a digestão da melhor forma possível. Então a gente fica mais lento, né? Quando a gente vai dormir, se prepara para dormir, também é o sistema nervoso parasimpático que está agindo, tá? Para a gente repousar, tá? Então, energia solar, sistema nervoso simpático. Energia lunar, sistema nervoso parasimpático, tá? Ai, Laure, e isso em relação à respiração? Eu acabei comentando, né, agora sem querer um pouquinho, né? O sistema nervoso simpático aumenta a frequência da nossa respiração, tá? Então, a gente acaba respirando mais rápido, né? A expansão, ela pode ser profunda, mas é mais curta, então eu posso puxar o ar. Tem alguns exercícios que a gente faz que o ritmo é mais acelerado, né? Para poder ativar esse sistema, tá? Que a gente vai falar sobre isso também, né? Mas o que acontece no nosso corpo? Aumenta o ritmo cardíaco, aumenta a frequência respiratória. Tem acetilcolina ali agindo, né? Então os nossos brônquios, eles tendem a abrir mais, tá? E ao contrário, né, que é o sistema nervoso parasimpático, a gente tem que desacelerar, né? Então o nosso corpo tende a ficar mais lento, com a respiração mais lenta, o oxigênio ele também eleva, tá? Então é um pouquinho diferente, tá? O intuito é o corpo se preparar para relaxar, ok? Eu não sei se faz sentido, professor. Concorda? Uhum. Sim, sim. Inclusive, Então, pode falar. não, ia falar é, o truquezinho, né, para você lembrar o que é o simpático e o parasimpático, né? Que é o simpático não é tão simpático assim, ele contrai bastante, né? E o parasimpático ele vai dizer parasimpático, relaxa. Tá? Exato. Você consegue lembrar que é o simpático e parasimpático dessa forma. Tá? Sim, é isso mesmo. Então, o que o Hatha Yoga, né, com os exercícios de pranayama pode auxiliar, né, nisso, né? Então, se a gente for estimular o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema onde a gente fica mais lento, mais relaxado, no momento que a gente faz um exercício que promova isso, ajuda na redução do estresse, ajuda a diminuir a questão da frequência cardíaca. Então, por isso que o professor comentou, né, sobre a questão da pressão, né, da pressão arterial. Tem pessoas que, no momento que ficam nervosas, né, ou tem alguma situação que gerou algum estresse, a frequência cardíaca sobe, a pressão eleva, tudo aumenta, tá? A pressão nos vasos aumenta. Então, faz com que a pessoa fique extremamente estressada, acelerada. Fazendo um exercício para ativar o parasimpático, que é o ao contrário, faz com que reduza esse estresse, diminua a frequência respiratória, né? E promove o bem-estar, que é o que todo mundo gostaria, né, de sentir, né? E para mim, essas técnicas que é de respiração lenta e mais profunda, me ajudou muito em questão de como eu posso me comunicar com as pessoas. Porque realmente eu sou uma pessoa muito tímida. Pode não aparentar. Eu dou muita aula, falo muito, mas eu sou uma pessoa tímida, que sim, tenho vergonha muitas vezes. E teve várias situações de estresse, de nervosismo, onde o meu cortisol estava lá em cima, que eu precisei fazer uma respiração mais lenta e profunda para poder ativar meu parasimpático e eu poder desacelerar, certo? Já na questão do sistema nervoso simpático, para eu ativar ele, o ideal seria uma respiração mais controlada, né? E a gente tem vários exercícios em relação a isso, tá? Onde a gente pode controlar a quantidade de ar que entra, a quantidade de ar que sai durante a inspiração e a expiração, né? Então, a gente consegue ficar no momento mais presente,
não ficar voando durante o exercício. A gente concentra melhor, certo? Ai, deixa eu só comentar aqui que eu recebi um oi. Essa menina é muito profissional. Uma cliente minha do coração, que é uma pessoa muito especial, ela sempre me acompanha em tudo que eu faço. Beijo, Simone. Concordo com ela. Então, em relação a sistema nervoso simpático, a gente utiliza técnicas de respiração mais controlada, tá? Então, o que isso não significa que a gente vai ativar só o simpático, a gente acaba também equilibrando o parasimpático durante o exercício, tá? E isso a gente vai sentir durante o final do exercício. Por exemplo, tem um exercício que isso aí eu vou deixar para o professor explicar, que ele é muito bom explicando sobre isso, que a gente faz respirações com um ritmo mais acelerado, com uma frequência maior, e aí gera calor, tá? E no final do exercício, a gente solta o ar e promove um relaxamento. O que que isso quer dizer? Eu ativei o simpático, deu calor, aumentou a frequência cardíaca. Chegou no final do exercício, eu consegui relaxar. Então, acabou ativando os dois, certo? Faz sentido? Então, ele ajuda a modular os dois sistemas, tá? A respiração controlada, tá? Então, eu acredito que os benefícios, né, do pranayama seria a questão do controle da respiração e a regulação emocional, que seria o principal, né? Porque tem situações que a gente precisa de um suporte. E é por isso que a gente vai fazer os exercícios para vocês aprenderem e levar para a vida de vocês, né? E é isso que eu acho que é o ideal. Inclusive, uma coisa interessante, né, dos pranayamas, respiração, né, tem bastante diferença você fazer respiração para treino do sistema nervoso, tá? Sistema simpático, parasimpático, e respiração para meditação. Tá? São coisas bem diferentes. Tá? Então, para treino do sistema nervoso, uma coisa interessante também seria avaliar, né? A gente vai falar aqui coisas, uma técnica geral, mostrar uma coisa assim, né? Mas seria interessante avaliar até a sua constituição fisiológica pessoal, né? Porque algumas pessoas precisam respirar mais rápido, outras mais lento, depende. Então, conforme a constituição, você piora o teu sistema nervoso até, tá? Com isso. Tá? E para treino do sistema nervoso, né? É interessante como a Lauren falou, nós temos diversas técnicas com contagem, né? É interessante você regularmente alterar várias vezes a contagem, tá? Porque se você acostuma com uma contagem, você acostumou teu sistema nervoso com essa contagem, então ele não está mais sendo treinado para lidar com estresse e relaxamento. Então você precisa regularmente alterar a respiração para provocar o sistema nervoso no estresse, no simpático, e treinar também o relaxamento. Tá? Então isso é bem interessante, que é bem diferente de uma respiração para meditação, por exemplo. Tá? E outro detalhe que aí vem da minha experiência mesmo, né? A gente escuta muito, quando você está numa situação estressante, respire assim, né? Só que é assim, se você não treinou o teu sistema nervoso para isso, você não vai lembrar de respirar no momento, tá? Então, e se você treinou, você não precisa lembrar de respirar. Automaticamente ele já vai estar treinado para passar o estresse. Tá? Então você treina a respiração em momentos à parte do teu dia. Agora eu estou de boa aqui. Vou treinar a respiração, vou treinar meu sistema nervoso. Sabe? Então você escolhe um período, aquele famoso, escolha um período do dia para você. Agora vou treinar o meu sistema nervoso com respiração. Sabe? Quando vier o estresse, o sistema simpático já está treinado. Ele já vai vir a ação e já vai vir o parasimpático depois. Você não precisa nem se preocupar em respirar na hora. Tá? Já é automático. Tá? Inclusive, um extra aqui de respiração, tá? Para vocês. A prática que a gente vai fazer é outra, mas eu vou passar um extra, tá? Você quer eliminar os estresses do dia, né? Esse não é um treino do sistema, não é um treino do sistema nervoso, tá?
digamos, é um treino do sistema nervoso, mas não para enfrentar o estresse, para deixar o estresse de lado e passar uma noite boa, tá? Fecha a narina direita, inspira pela esquerda, tira o dedo e solta o ar. E repete isso. Fecha a narina direita, inspira pela esquerda, tira o dedo e solta o ar. Tá? Quanto mais tempo você for fazendo isso, de noite, é melhor. Tá? Nível assim, máximo de legal se você conseguir fazer. Tá? 20 minutos. Ah, mas não consigo. Vai treinando devagar. Treina 3, treina 5, treina 6, treina 10, até você conseguir 20. Tá? 20 numa posição bem tranquilinha, sabe? Você não está agitado. Para tudo, fica só lá. Pode apoiar na mesa, não tem problema, porque cansa o braço, né? Apoia na mesa. Ou na cama, deita de lado na cama e fica fazendo. Tá? Quanto mais parado você fizer, mais o teu sistema, né, parasimpático vai estar sendo ativado e mais o teu cérebro vai entender, opa, essa pessoa tá tão parada, tão quietinha, que ela quer dormir. Libera a química de dormir, você dorme melhor, sem estresses do dia. Tá? Prática bônus. Essa dá para qualquer um fazer, independente da constituição da pessoa. Tá? Quanto mais você fizer, mais você vai ter resultados. Tá? Então é uma prática bônus aí para vocês. Tá? Olha aí, ó, vamos aproveitar o conhecimento, né? Então, eu acho que faltou só algo em relação aos benefícios, né? Além disso, acredito que o pranayama ele pode dar uma questão de suporte para a saúde física, tá? No momento que tu respira melhor, o que acontece? Entra mais oxigênio para o teu sistema, né? Então, para esse oxigênio poder circular, ele vai pelo sistema sanguíneo, ok? Faz sentido para vocês? Então, se a gente consegue respirar melhor, consequentemente, o nosso sistema respiratório, sistema circulatório, ele funciona melhor. Então, por isso que a gente fala da questão da vitalidade, né? Se esses sistemas estão bem, os demais também entram em equilíbrio e a gente se torna pessoas mais ativas e com mais vitalidade, podemos dizer assim, né? Então, é algo que te traz mais disposição, né, durante o teu dia. Eu acho que para fechar a questão dos benefícios, esse é para mim, é o principal, tá? Uhum. Não, Então, inclusive os pranayamas, né, quando a gente treina mesmo, a gente treina com retenções de ar, né? Isso aumenta ainda esses benefícios que a Lauren falou de, de atuação no sangue também, né? Que aumenta muito ali a questão do oxigênio, gás carbônico, eles ficam numa loucura ali, né? Quando você retém o ar e retém por mais tempo, né? Então isso também traz uns benefícios imensos, né? Com certeza. Com organismo. Então, vamos praticar? O que o senhor Vamos preparou fazer para nós? Eu queria mostrar uma coisa que não é o padrão, né? Que a maioria faz, que a maioria conhece já, que vocês acham por aí, que é a respiração 4-4-4-4, né? Quadradinho, inspira, segura, solta e segura, tá? Nós não vamos fazer isso, tá? Eu queria mostrar uma outra inspiração que se chama Viloma Pranayama, tá? O que significa Viloma, tá? Significa contrária, tá? Por que ela é contrária, tá? Que é um excelente treino para o sistema nervoso, que ele vai ficar bagunçado lá, tipo, né? Acordado, os dois, simpático para simpático. Tá? O que é o natural da nossa respiração? Tá? Eu inspirar e soltar o ar, certo? Inspirar e soltar o ar. Tá? Eu vou quebrar esse ciclo no viloma. Tá? Eu vou começar inspirando e parar. Meu sistema nervoso, ele vai prever o quê? Bom, essa pessoa vai soltar o ar, né? Só que aí vem aquele
corpo que nós temos bem de controle, né? Que vai dizer, não, você não vai soltar o ar, você vai inspirar mais um pouco. Então você vai inspirar, só não vou soltar o ar, eu vou inspirar mais um pouco. 2 vezes tá bom. E solta. Aí vai de novo, inspira, segura, inspira, solta. Tá? Por isso que é contrário. Eu estou inspirando, mas não estou soltando ar, estou inspirando de novo. Tá? Isso mexe com o cérebro, o sistema nervoso. Ele está acostumado com uma coisa, você está quebrando esse padrão e mudando. Tá? Nós vamos fazer um pouquinho junto de novo, tá? Mas só para daí dizer, complementar aquilo que a Laura falou antes, por que a gente muda as contagens? Acostumei com 2 inspirações, vou fazer 5, vou fazer 8, né? Agora eu vou começar a segurar o ar. Tá vendo que a gente vai ampliando a técnica com a contagem, com a retenção de ar, até ela ficar com, como a Laura falou, é bastante coisa que a gente vai ampliando para treinar, né? Então, vamos de novo lá, ó. Começa aqui, solta bem o ar. Inspira, segura. Inspira de novo. Solta. Fazer 1 minutinho pelo menos dela. Tá? Inspira, inspira, segura. Inspira de novo. Solta. Já dá para sentir que deu alguma coisa, né? Vai lá. Inspira de novo, segura. Inspira, solta. Mais um pouco. Inspira, segura. Inspira, solta. Mais 2 vezes pelo menos. Vai lá. Inspira, segura. Inspira, segura, solta. Última vez. Inspira, segura. Inspira, segura. E solta. Eu já senti. Essa é viloma na inspiração. Dá para fazer viloma na inspiração, na expiração. Como a gente vai ampliando esse corpo. Tá? Aí quem quiser conhecer mais, até fazer uma aula online de pranayama, tem a Laura, tem eu, pode chamar que a gente faz isso também. Tá? E olha que interessante, essa respiração escada que a gente chama, né? Eu estou inspirando, parando e subindo de novo, né? Não estou descendo. Tá? E ela só na inspiração, com menos respirações assim, ela simula no sistema nervoso aquele estado de quando a gente está muito, muito tenso, quando a gente chorou muito no estresse, né? Acho que todo mundo já passou que chega uma hora que você está assim, ele não faz isso, não está muito, não é a respiração escada que a gente está fazendo? Porque a gente está fazendo isso um treino consciente. Tá? Até em academia você pode usar isso quando você fez um exercício muito pesado, que você está precisando recuperar o ar mais rápido, pode ser 2 vezes sol. Tá? Só avise o seu professor que você está fazendo exercício para pranayama, senão eles vão achar que está tendo um problema, tá, com o exercício. Tá? Eu digo por experiência própria, que eu já fiz isso, o professor ficou um pouco assustado. Tá? Mas funciona muito. Tá? O sistema nervoso ele é programado para isso. E soltar. Só que você cria isso conscientemente agora. Inspira 2 vezes, não precisa nem rápido, assim, que a gente fez. Inspira, segura e solta. Tá? À noite também é ótimo fazer isso algumas vezes. Vai treinar o parasimpático aí para você passar uma noite melhor. Tá? Essa seria a prática para hoje, mas a gente já fez umas 3 aí, né? Já. Ao longo Já da tarde. fizemos várias. Só para dar um gostinho pro pessoal para as próximas lives que a gente vai preparar e que já estão preparadas, na verdade, né? Uhum. Pelo menos as próximas 2 já estão na ponta da língua. Aí. Então, pessoal, então olha só o que a gente aprendeu hoje, né? Primeiro, uma prática para ajudar na qualidade do sono. Então, é algo que muitas pessoas passam por algumas dificuldades, inclusive eu já passei também, e não faz muito tempo.
E poderia ter praticado para me auxiliar nisso, em vez de eu utilizar medicamentos para dormir, tá? Então, que tal também utilizar alguma técnica para auxiliar nesse processo, né? Então, é muito benéfico. Tentem, tentem em casa. Aquele dia que tá muito estressado, que tu tá pensando mil coisas e não consegue repousar, faz essa respiração que o professor passou. E sobre a questão do viloma, que a gente acabou de fazer, eu utilizo, eu já utilizava antes de conhecer, né, no Hatha Yoga, eu utilizava para reabilitação pulmonar, né, porque tu expande mais, né, tu abre mais os brônquios, tu consegue direcionar para onde tu quer que o ar vá, né? Então, isso para a pessoa que está com alguma restrição no pulmão ou tem dificuldade de respirar, é um benefício gigante. Por isso que a gente falou sobre questão de vitalidade. Então, a gente se torna pessoas mais ativas, tá? Então, experimentem fazer essa última também, todos os dias um pouquinho, e ir se desafiando. Porque a gente não precisa ficar só em 2 escadinhas, a gente pode, que nem diz o professor, aumentar. Que nem na academia. Tu começa um dia segurando um halter de 2 quilos, na outra semana tu já vai para uma de 3. E assim a gente vai aumentando a resistência, tá? É a mesma coisa com o sistema respiratório, certo? Uhum. Certo, certíssimo. Então, eu gostaria de agradecer o professor Thomas, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco essa noite, né, agradecer todo mundo que pôde comparecer, né, e quem não pôde, que estava muito curioso e torcendo pela live, né, para que ela saísse, né, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu trazer Uhum. esse conhecimento para vocês, né, e obrigado pelos comentários aqui, recebi alguns comentários. Dona Regina é uma cliente minha e amiga pessoal, e ela também é da terapia holística, é muito bom. Uhum. E a minha médica aqui também, vamos conversar sobre isso, com certeza a gente vai conversar amanhã no serviço. Amanhã no serviço a gente conversa sobre isso, pode deixar. Então, muito obrigada, professor, de verdade. E a nossa parceria está iniciando, já havíamos iniciado, né? Mas agora eu acho que vamos decolar nesse conhecimento do cultivando raízes. Não, com certeza. Eu estou bem contente, né, e feliz que a gente conseguiu começar, né, a live, essa sequência de lives e com vários projetos pela frente também, né. Aos poucos a gente vai falando aqui também nos instas, né, mas tô muito contente aí. Bom que o povo tá aí também, chegou participando, né. É, a gente adora, acho que eu e a Laura a gente tem essa afinidade que a gente gosta de compartilhar também muito, que a gente sabe. Tá? Então a ideia é isso também, compartilhar o que a gente sabe, compartilhar com raízes, com profundidade, né, trazendo um pouco sempre da questão, sempre possível, né, questões das origens, das histórias, né, e para que vocês apliquem também isso no dia e percebam que você vai criando uma certas raízes, né, para ficar mais forte perante as coisas, tá? Perante a chuva e o vento que está aqui, por exemplo, um vento enorme, né? Então a gente vai criando raízes, fazer raízes para isso. Tá? Então é isso, Então, Laurinha. Então tá. foi ótimo estar aqui. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Ó, sem ser na próxima semana, daqui 15 dias, a gente vai ter uma outra live, tá? Com um tema diferente. Estão todos convidados, né? Então, Cultivando Raízes recém está iniciando, mas a gente tem bastante coisa legal para mostrar para vocês. Tá? Então, até daqui 15 dias. E o tema a gente sempre vai colocar como uma frase lá, tá? Então vocês vão ler uma frase e vão decifrando qual é o tema da live. Daí. Bom? Então, tá. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal. Tchau, tchau, Boa professor. noite. Tchau.